Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 17 de março de 2021, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 5, versículos 17 ao 30, que diz assim: Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o filho faz também. O Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos acompanhando esses dias o Evangelho de João, que fala dos sinais de Jesus. Sinais estes que manifestam quem Jesus é, que natureza ele tem. Sim, os judeus estão diante de um homem, verdadeiramente homem, mas que tem também uma natureza divina. E Jesus manifesta isso quando fala para os judeus e falando de Deus como Pai. Jesus no Evangelho vai dizer, meu Pai. Ele chama a Deus de Pai. Ou seja, o que significa chamar a Deus de Pai? Ou até mesmo, o que significa ser filho de Deus? Ser filho de Deus é ser Deus também. Filho de Deus é Deus. Ah, padre, mas também nós não somos filhos adotivos. Nós somos filhos por adoção. Fomos adotados por graça e misericórdia de Deus no dia em que fomos batizados. Nos tornamos filhos. Mas filho de Deus é Deus. E os judeus compreendem isso e por isso querem matar Jesus, porque para os judeus Jesus está blasfemando. Jesus está blasfemando, diz o Evangelho. Os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Agora, foi algo que os judeus não conseguiram acreditar. É bem verdade que muitos judeus chegaram à fé em Jesus, mas não todos. Não foi todo o povo de Israel. É tanto que o próprio João vai dizer, ele veio para os seus e os seus não o receberam.
não acolheram, não acreditaram. Por isso, o grande convite do Evangelho, tanto para os judeus como hoje para cada um de nós, é de crermos em Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas o que significa crer em Jesus? Significa acolher a sua palavra, colocá-la em prática. Ou seja, viver os seus ensinamentos. Viver os seus ensinamentos. Diz o Evangelho: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Meu povo, se nós queremos viver eternamente, se nós queremos entrar no céu, viver a eternidade junto de Deus, precisamos crer, precisamos viver a fé, precisamos viver a palavra de Deus. E esta deve ser a nossa busca diária, viver a fé, viver a palavra de Deus. E é por isso que temos que rezar e pedir a Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a viver os teus mandamentos. Senhor, me ajuda a viver a tua palavra. Senhor, me ajuda a viver os teus ensinamentos, o que tu me pedes. Senhor, quantas vezes eu não consigo, quantas vezes a minha fragilidade fala mais alto, a minha fraqueza. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a viver a fé. Me ajuda a viver a tua palavra, porque eu desejo a vida eterna, Senhor. Porque eu desejo a vida eterna. Inclusive, o Evangelho também fala do julgamento, né? Vai dizer assim: vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Portanto, queridos irmãos e irmãs, se não queremos ser condenados, se queremos ir para o céu, se queremos viver eternamente junto de Deus, precisamos crer em Jesus, o Filho de Deus, e obedecer a sua palavra. Que Ele nos dê essa graça. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.